Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério, dando continuidade aos estudos. O vídeo de hoje é Estatuto da Igualdade Racial. Este não está especificado os artigos no edital do concurso da ATE, da VUNESP. Então, temos que ler o estatuto inteiro, bastante conteúdo aí. Temos que dividir o vídeo em algumas partes. Então essa é a primeira parte. No momento, só leitura de lei. Vamos lá. Estatuto da Igualdade Racial. Artigo 1º. Esta lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e as demais formas de intolerância étnica. Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considera-se 1. Discriminação racial ou étnico-racial toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objetivo anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública. 2. Desigualdade racial, toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. 3. Desigualdade de gênero e raça. Assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. 4. População negra. O conjunto de pessoas que se autodeclararam pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou que adotam autodefinição análoga. 5. Políticas públicas. As ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais. 6. Ações afirmativas. Os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. Artigo 2º. É dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente da etnia ou da cor da pele, o direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e esportivas, defendendo sua dignidade e seus valores religiosos e culturais. Artigo 3º. Além das normas constitucionais relativas aos princípios fundamentais, aos direitos e garantias fundamentais e aos direitos sociais, econômicos e culturais, o Estatuto da Igualdade Racial adota como diretriz político-jurídica a inclusão das vítimas de desigualdade étnico-racial, a valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional brasileira. Artigo 4º. A participação da população negra em condição de igualdade de oportunidade na vida econômica, social, política e cultural do país será promovida prioritariamente por meio de 1. Inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social. 2. Adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa. 3. Modificação das estruturas institucionais do Estado para o adequado enfrentamento e a superação das desigualdades étnicas decorrentes do preconceito e da discriminação étnica. 4. Promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o combate à discriminação étnica e às desigualdades étnicas em todas as suas manifestações individuais, institucionais e estruturais. 5. Eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade étnica
nas esferas pública e privada. 6. Estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da sociedade civil direcionadas à promoção da igualdade de oportunidades e ao combate às desigualdades étnicas, inclusive mediante a implementação de incentivos e critérios de condicionamento e prioridade no acesso aos recursos públicos. 7. Implementação de programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante à educação, cultura, esporte e lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação de massa, financiamentos públicos, acesso à terra, à justiça e outros. Parágrafo único. Os programas de ação afirmativa constituir-se-ão em políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas nas esferas pública e privada durante o processo de formação social do país. Artigo 5º. Para a concessão dos objetivos desta lei, é instituído o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, SINAPIR, conforme estabelecido no título 3. Título 2 dos Direitos Fundamentais. Capítulo 1 do Direito à Saúde. Artigo 6º. O direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público mediante políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e de outros agravos. Parágrafo 1º. O acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde, SUS, para a promoção, proteção e recuperação da saúde da população negra será de responsabilidade dos órgãos e instituições públicas federais, estaduais, distritais e municipais, da administração direta e indireta. Parágrafo 2º. O poder público garantirá que o segmento da população negra vinculado aos seguros privados de saúde seja tratado sem discriminação. Artigo 7º. O conjunto de ações de saúde voltadas à população negra constitui a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, organizada de acordo com as diretrizes abaixo especificadas. 1. Ampliação e fortalecimento da participação de lideranças dos movimentos sociais em defesa da saúde da população negra nas instâncias de participação e controle social do SUS. 2. Produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde da população negra. 3. Desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação para contribuir com a redução das vulnerabilidades da população negra. Artigo 8º. Constituem objetivos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. 1. A promoção da saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnicas e o combate à discriminação nas instituições e serviços do SUS. 2. A melhoria da qualidade dos sistemas de informação do SUS no que tange à coleta, ao processamento e análise dos dados desagregados por cor, etnia e gênero. 3. O fomento à realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra. 4. Inclusão do conteúdo da saúde da população negra nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde. 5. A inclusão da temática saúde da população negra nos processos de formação política das lideranças de movimentos sociais para o exercício da participação e controle social do SUS. Parágrafo único. Os moradores das comunidades de remanescentes de quilombos serão beneficiados de incentivos específicos para a garantia do direito à saúde, incluindo melhorias nas condições ambientais, no saneamento básico, na segurança alimentar e nutricional e na atenção integral à saúde. Capítulo 2 do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. Artigo 9º. A população negra tem direito a participar de atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas a seus interesses e condições, de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira. Artigo 10. Para o cumprimento do disposto no artigo 9º, os governos federal, estaduais, distrital e municipais adotarão as seguintes providências. 1.
promoção de ações para viabilizar e ampliar o acesso da população negra ao ensino gratuito e às atividades esportivas e de lazer. 2. Apoio à iniciativa de entidades que mantenham espaço para a promoção social e cultural da população negra. 3. Desenvolvimento de campanhas educativas, inclusive nas escolas, para que a solidariedade aos membros da população negra faça parte da cultura de toda a sociedade. 4. Implementação de políticas públicas para o fortalecimento da juventude negra brasileira. Seção 2 da Educação, artigo 11. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil, observado o disposto na Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96. Aqui, algo recente e importante, pode ser que caia na prova. O estudo geral da África é obrigatório no ensino fundamental e médio. Parágrafo 1º. Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do país. Parágrafo 2º. O órgão competente do Poder Executivo fomentará a formação inicial e continuada de professores e a elaboração de material didático específico para o cumprimento do disposto no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos responsáveis pela educação incentivarão a participação de intelectuais e representantes do movimento negro para debater com os estudantes suas vivências relativas ao tema em comemoração. Artigo 12. Os órgãos federais, distritais e estaduais de fomento à pesquisa e à pós-graduação poderão criar incentivos a pesquisas e a programas de estudo voltados para temas referentes a relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à população negra. Artigo 13. O Poder Executivo Federal, por meio dos órgãos competentes, incentivará as instituições de ensino superior, públicas e privadas, sem prejuízo da legislação em vigor, a 1. Resguardar os princípios da ética em pesquisa e apoiar grupos, núcleos e centros de pesquisa nos diversos programas de pós-graduação que desenvolvam temáticas de interesse da população negra. 2. Incorporar nas matrizes curriculares dos cursos de formação de professores temas que incluam valores concernentes à pluralidade étnica e cultural da sociedade brasileira. 3. Desenvolver programas de extensão universitária destinados a aproximar jovens negros de tecnologias avançadas, assegurado o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários. 4. Estabelecer programas de cooperação técnica nos estabelecimentos de ensino públicos, privados e comunitários, com as escolas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico, para a formação docente baseada em princípios de equidade, de tolerância e de respeito às diferenças étnicas. Artigo 14. O poder público estimulará e apoiará ações socioeducacionais realizadas por entidades do movimento negro que desenvolvam atividades voltadas para a inclusão social mediante cooperação técnica, intercâmbios, convênios e incentivos, entre outros mecanismos. Artigo 15. O poder público adotará programas de ação afirmativa. Artigo 16. O Poder Executivo Federal, por meio dos órgãos responsáveis pelas políticas de promoção da igualdade e de educação, acompanhará e avaliará os programas de que trata esta seção. Seção 3 da Cultura. Artigo 17. O poder público garantirá o reconhecimento das sociedades negras, clubes e outras formas de manifestação coletiva da população negra com trajetória histórica comprovada como patrimônio histórico e cultural nos termos dos artigos 215 e 216 da Constituição Federal. Artigo 18.
é assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito à preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestos religiosos sob a proteção do Estado. Parágrafo único. A preservação dos documentos e dos sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos tombados nos termos do parágrafo 5º do artigo 216 da Constituição Federal receberá especial atenção do poder público. Artigo 19. O poder público incentivará a celebração das personalidades e das datas comemorativas relacionadas à trajetória do samba e de outras manifestações culturais de matriz africana, bem como sua comemoração nas instituições de ensino públicas e privadas. Artigo 20. O poder público garantirá o registro e a proteção da capoeira em todas as suas modalidades, como bem de natureza imaterial e de formação da identidade cultural brasileira, nos termos do artigo 216 da Constituição Federal. Parágrafo único. O poder público buscará garantir, por meio dos atos normativos necessários, a preservação dos elementos formadores tradicionais da capoeira nas suas relações internacionais. Seção 4 do Esporte e Lazer, artigo 21. O poder público fomentará o pleno acesso da população negra às práticas desportivas, consolidando o esporte e o lazer como direitos sociais. Artigo 22. A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, nos termos do artigo 217 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. A atividade de capoeirista será reconhecida em todas as modalidades em que a capoeira se manifesta, seja como esporte, luta, dança ou música, sendo livre o exercício em todo o território nacional. Parágrafo 2º. É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos. Anotar isso aqui. Pode ter ensino de capoeira na escola, porém é facultado, não será uma obrigação. Pode ser que tenha ou não na escola, não vai ser algo forçado. É isto, espero que tenha gostado. Não deu para fazer questões agora, estou pensando em fazer no final ou vídeo só com questões do Estatuto da Igualdade Racial, que, por ser uma lei federal, deve ter bastante, não cheguei a pesquisar, mas acredito que tem bastante conteúdo aí, bastante questões para treinarmos. Então, por enquanto, fica só a leitura da lei mesmo. Aguarde as novidades do canal, em breve continuaremos aqui a leitura. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu!